Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, baseado no tema visto aí, em primeira carta aos Coríntios, 7, verso 14, onde Paulo diz da necessidade de, num casamento, sempre ter um dos dois lados, ou o marido ou a mulher, para santificar o relacionamento, perdoando, amando, nunca se vingando, nunca usando uma palavra de maldição para o outro, nunca usando palavra para ferir, mas sempre ser tratável, ser amável, misericordioso, sempre esteja pronto para caminhar mais uma milha com aquela pessoa. Ou se você vê que aquele ali é um diabrado a vida inteira, traidor a vida inteira, espancador a vida inteira, então você tem a chance de pedir o divórcio, não é? Se é como Deus aceita o divórcio, é traição, né? Do outro lado, aí você está livre para se casar de novo. É o que você aprende em 1 Coríntios 7 aí. Você está livre para se casar de novo. Se o outro lado ímpio do casamento decide trair e ir embora, você está livre para se casar de novo. O Satanás tem usado também algumas igrejas por aí com uma doutrina falsa sobre casamento, dizendo que a pessoa que é cristã não pode se casar de novo. É mentira do diabo. Tem várias maneiras aqui que diz que você pode sim se casar de novo, quando o outro lado, né, você é casado e o outro decide ser infiel. Você pode, isso aqui 1 Coríntios 7, você pode dar carta de divórcio, mandar ele embora para lá, e você está livre, você está virgem, você está sem nenhum compromisso, com nenhuma condenação de nada. A outra, se a pessoa morre, você também pode se casar. Ou, em um outro aspecto, mesmo que o ímpio que está no casamento não traia, mas ele diga: não quero mais, vamos embora, você está livre também para se casar de novo. Tudo isso é ensino de 1 Coríntios 7. Então cuidado com a igreja bandida que está dizendo: você uma vez só se divorciou, você não sabe o motivo, seu bandido, safado, que inventa a doutrina diabólica. Você não sabe o motivo que aconteceu o divórcio. Como que você vai expulsar uma pessoa da igreja se você não sabe o motivo? Aqui na Bíblia diz que tem motivos que fazem o divórcio. E se houver esse motivo, o outro que não foi o motivo, ele está livre para se casar. Estude 1 Coríntios 7, bem calmamente, que você vai entender. E se tiver alguma dúvida, entra no meu privado aí, pega meu número, tá? Faz alguma pergunta, 984904763, e o código do Maranhão aqui é 98. Faça uma pergunta e nós vamos conversar sobre isso. Por isso que essa escola bíblica é chamada de 24 horas, porque a qualquer momento eu posso responder para você, e eu quero responder, eu quero interagir com você. Então você faça a pergunta, e também use esse número para chamar um novo convertido para estudar conosco. Ponto. Eu quero falar sobre o papel dos pais dentro de um relacionamento. Então, baseado em 1 Coríntios 7,14, quando diz que o descrente é santificado pelo outro lado, se ele for crente. O santo santifica o ímpio. Com que? Ele vai interceder, vai dar um bom testemunho, vai estar pregando. Se a pessoa não quer ouvir, você se cala, deixa aparecer uma outra oportunidade, mas nunca se mostre ímpio para aquele ímpio. Então, a outra coisa que eu quero falar é: você que está solteiro, que nunca se casou, ou você que está querendo namorar, cuidado para você não entrar num relacionamento descrente, ímpio, como eu tenho visto um monte de gente
até de igrejas, que vai para um casamento lá, fica pior do que um dia foi, fica um maligno, um depravado, fica um até idólatra, tem crente que virou até feiticeiro que um dia foi de uma igreja evangélica. Por quê? Porque às vezes dentro da própria igreja ele já era um descrente, ele já era um que não servia para nada. Na sua relação contra Satanás, o diabo fazia gato e sapato da vida dele. Aí ele entrou num relacionamento com um ímpio só para se acabar de se matar. Além disso, conheço muitos, irmãos, que eram pessoas dedicadas a Deus antes e conseguiram namorar, casar com ímpio. Às vezes até pessoas que cantavam na igreja, mas era ímpio. Pessoas que eram pastores na igreja, mas eram ímpios, e entraram naquele casamento com uma pessoa santa e bagunçou a vida daquela pessoa toda, como tem um testemunho aí no YouTube de uma irmã que se tornou uma pastora de uma igreja muito novinha, e ela conheceu um pastor muito cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Diabo, porque depois batia muito nela, e assim mesmo ia para a igreja, depois deles casarem, batia todo dia nela por ciúme. Era uma menina muito bonita, e ele cheio de ciúme dela, batia, ela chegava da igreja às vezes toda cortada, machucada, e as pessoas perguntaram: o que é isso? Ela: não, eu caí no banheiro. Sempre tinha uma desculpa para dar, porque ela tinha medo, porque ele ameaçava ela de matar. Eu te mato se tu disser alguma coisa. E ao mesmo tempo estava no púlpito de noite pregando. Querido, um bandido desse, denuncie ele na polícia. Chame a polícia antes que ele te mate. E fuja daí, vá para um lugar onde nunca ele pode te descobrir, porque um homem desse é endemoniado, possuído, e ao mesmo tempo está na igreja. Então, meus amados irmãos, está cheio desse tipo de testemunho, quando pessoas se unem no casamento, antes não quis orar, não quis perguntar a Deus se aquela pessoa é de verdade pronta para casar com ele. Ora, se Deus revelando, você vai se casar com um ser humano que vai ter problemas, sempre vai ter alguma coisa para resolver depois. Imagine você casando sem Deus te revelar, sem falar. Porque comigo, eu me casei, meus irmãos, com a esposa que eu estou hoje, que me ajuda aqui na igreja, a pastora Rogelma. Temos muitos problemas para resolvemos. Tem dia que eu digo: meu Deus, eu quero morar lá na China, porque o problema é que às vezes somos nós mesmos que estamos gerando, e aquela pessoa não suporta, às vezes briguinha por causa de besteira, mas que não era para ter, que não devemos dar lugar para isso. Foi o próprio Deus que mandou a gente se casar. Isso veio num sonho, falou isso para mim, e veio para ela também num sonho, e nós estamos casados por causa disso. Mas mesmo assim a gente se ama, mas de vez em quando pode sim gerar um problema, principalmente com a de filho e neto, que a gente diz: olha, isso aí está errado, aquilo ali está errado, e às vezes surge um problema, e depois a gente tem que se reconciliar e voltar a ser cristão, porque a salvação depende de cada um. Romanos 14:12, cada um vai dar conta de si para Deus. Então nosso papel é se juntar para uma obra, mas se perdoando e continuando nossa batalha, tá certo? Servindo a Deus junto, um sendo útil para o ministério junto com o outro, e útil também dentro de casa, com seus filhos, com seus netos. Nós já temos netos, vários netos, então nós temos que continuar nossa batalha. Então olha só, meus irmãos, aqui está falando do filho imundo. Olha o que 1 Coríntios 7,14. Então, quando o pai não tem em casa nada para dar do cristianismo, ele gera um filho porco.
desviado, 2 Pedro 2,22, ele está numa lama, é assim que Deus vê, e dali vai gerar comportamentos. Aí você vê filho nas drogas, você vê filho problemático. Tem um testemunho aí de um ex-feiticeiro que está aí no YouTube, o Wellington Silva, agora pastor. Ele conta que desde criança ele era filho de crente, mas os pais se separaram e ele foi viver com o seu pai miudinho, pequenininho. E ali, meus amados irmãos, o pai vivia trabalhando, não tinha tempo para ele, e ele miudinho, o diabo começou a vir perturbar ele. A mãe não estava mais ali, não morava por ali, naquela cidade, estava em outra cidade, ele morava com o pai. O pai deixou ele mais na mão de uma tia que já era macumbeira, e o pai não ligava ou não sabia que a tia era macumbeira. Essa parte eu não vi, mas o certo é que desde cedo aquela tia começou a influenciar aquela criança, levando ela, já que o pai não tem tempo nenhum para levar para a igreja, para parar para ensinar a Bíblia, como a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 1 ao 10, que o pai desde cedo, andando e levantando pelo caminho, em qualquer lugar deve estar ensinando a palavra para seu filho, ensinando lei e mandamento, em qualquer situação. Mas ele nunca fez isso. Enquanto isso, o diabo trabalhando, e aquela mulher levou ele para cá de macumba, se tornou depois um feiticeiro dos mais endemoniados possível, até que um dia, muitos anos, quando ele já era líder de terreiro de macumba, o próprio Deus chama ele, e hoje está aí o testemunho dele aí, só você digitar Pastor Wellington Silva, ex-macumbeiro, para você ver que desde cedo o diabo aparecia na casa dele para ele, e ele chegava e dizia: papai, eu estou tendo um negócio terrível na minha casa, meu pai, o diabo está vindo, tem uns demônios vindo, aparecendo para mim, e eles me levam de noite para um monte de lugar, meu pai, um monte de lugar. Aí o pai dele: que nada, menino, já sei, vou chamar um pessoal do ciclo de oração para fazer uma oração aí em casa. Aí o diabo vinha e dizia para ele: olha, não quero mais você aí por causa desses que estão vindo aí fazer essas orações aí, você vai ter que se mudar. O próprio diabo fez a tia dele morar em outro lugar, e a tia pediu para o pai entregar para... Pronto, aí ficou pior. Então, irmão, cuidado, porque tem muito tipo de gente para quem você entrega seu filho, às vezes numa escola que é de ímpio, às vezes o coleguinha, às vezes filme de YouTube que você dá o celular para ele, e ali vem demônios, influências diabólicas. Você gerou filho para quê, se você não tem como ensinar ele a ser um filho santo? Então, cuidado, porque Deus não quer que você dê esse tipo de herança maligna para seu filho. Não pode cuidar do seu filho, entrega para uma babá, às vezes a televisão, o celular, chamado de madrasta, porque é perversa mesmo, entendeu? Que vai ali trazer um monte de coisas nojentas para seu filho, demônios vão entrando ali. Tem multidão de suicídio acontecendo com as crianças, multidão de crianças sendo assediadas pelo celular, pelo YouTube, por gente madura, grande, que põe um perfil de uma criança no perfil dele, fica conversando com a criança no celular como se fosse uma outra criança, e ali vai pedindo: mostra tua roupinha aí, ó, tira a calcinha para mim olhar. Ela pensa que é outra criança, e daqui a pouco é um homem. E depois de: que hora teu pai sai de casa? Tu não pode ir ali no canto falar comigo? Aí aquela criança lá de seus 5 anos, 6 anos, já começa a sair para um outro mundo. Além disso, multidão de crianças estão sumindo para virar ritual de magia negra. Multidão de testemunho de ex-feiticeiro está aí no YouTube, avisando que a maioria das crianças, que são milhares, que somem todo ano, nunca mais aparece, porque viram rituais de magia negra,
os demônios usam feiticeiros para matar essas crianças, tirar o sangue, eles bêbado, cheio de demônio, bebe sangue dessas crianças, frita a carne dessas crianças no dendê. Sabe o que foi isso? O pai que criou seu filho para o diabo, porque criou seu filho, não tem tempo, quer trabalhar, quer estudar, quer isso, quer aquilo, e joga seu filho por aí na mão de alguém, ou numa creche, ou não sei aonde. E Satanás sempre tem uma maneira de, sabendo que aquele filho é filho de Belial e não de Deus, de 1 Samuel 2:12 e de 2 Coríntios 6:14 em diante, o diabo diz: isso não é de Deus, está desprotegido, eu vou lá. Multidão de crianças some todo dia, irmão, e vira ritual. E Deus não quer isso com nossos filhos. Deus quer que nossos filhos sejam um instrumento de Deus. Então eu quero falar disso aqui para você. Primo, 2 Coríntios 12, versículo 14, o Paulo diz assim, os pais é que devem entesourar para os seus filhos, e não os filhos entesourar para seus pais. O que é isso? Está dizendo que pai, o propósito do pai é dar tesouros para seus filhos. O pai tem que dar tesouro, mas o Paulo ali está se referindo a ele como pai espiritual da igreja, porque existe esse outro lado aqui. O pastor, o ensinador, o pregador do evangelho, ele é chamado de pai espiritual, e o papel do pai espiritual é ensinar a verdade, conduzir os seus filhos espirituais, ou melhor, os ouvintes que aceitaram o discipulado, aceitaram ser ovelha de Deus, aceitaram ser servo de Deus. Ele está passando ali uma herança, tesouros escondidos tremendos existem no mundo espiritual, que ensinando você está dando para eles. Então assim também qualquer pai biológico, se ele dá o cristianismo para seus filhos, você vai dar um tesouro lindo, 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 que o cristianismo diz que existe lá em cima. Quando você enche de ensino do cristianismo, para ele ser uma pessoa boa, amorosa, que ama seu próximo como ele se ama, você passando isso para ele, com ensinos da Bíblia, que libertam ele em várias áreas, na área do ódio, da vingança, na área da mentira, liberta ele disso. Você está dando tesouros, como diz Provérbio 2:1 em diante, que quem busca a sabedoria é como alguém que cava a terra para buscar tesouros. Quanto mais ele cava, mais ele acha tesouros. Então o que eu vou dizer para você? O teu papel e o meu é ser pai espiritual, não só na igreja, mas também em casa. Você tem esse tipo de responsabilidade de ser pai espiritual. Você é pai biológico porque você uniu-se sexualmente com a esposa, com o marido ali no casamento, gerou um filho, mas quando você ensina e conduz ele no caminho verdadeiro, principalmente se tu é obreiro de igreja, você está tendo então filho espiritual, ou para sujar demais, como um porco, porque seus ensinos são de uma pessoa desviada, maligna, pregador de heresia, prega uma vida dupla na igreja, bora amar, bora todo mundo amar, e chega em casa você odeia, você se vinga, você é brigador, língua de cobra para ferir os outros. Aí você está destruindo, ficando um porco dentro de casa. Do contrário, Deus quer que você, eu use a palavra para santificar. Você está gerando filho. O Paulo, quando escreve para Timóteo, não, aqui mesmo em 2 Coríntios 12:14, está falando que a igreja era filhos espirituais de Paulo. E Paulo estava ali para dar tesouros, quando ia para ali para ensinar. Então você que é filho, aceite uma liderança verdadeira,
tem projeto de ensino. Aceite seu pai e sua mãe, quando são cristãos, te dá conselhos bíblicos, ensinos bíblicos. Você só vai ver que você recebeu tesouros lindíssimos. Se você morrer hoje ou se Jesus voltar hoje, você vai ver como você é rico lá no céu. Tanta coisa lindíssima te esperando. A Bíblia diz que tem heranças tremendas, riquezas esperando a gente lá na casa do rei, do Apocalipse 21 e 22, onde vamos morar com Deus para sempre. E você vai ver. Por isso João chamava a igreja de filhinho. 1 João 2:1, porque ele que ensinou eles. Paulo chamava Timóteo de meu filho. 2 Timóteo 1:2 diz: e tu, meu filho Timóteo. Paulo nunca fez sexo com a mãe de Timóteo para gerar Timóteo. Ali é porque ele ensinava, desde cedo Paulo ensinava o Timóteo. E depois ele passou a ser um dos missionários que andava com Paulo. E depois Paulo passa em Éfeso com uma comitiva, um deles era Timóteo. E vendo que Timóteo estava preparado para ser um líder, colocou ele lá para dirigir a igreja em Éfeso. Capítulo 1, verso 3 ao 5, ele diz: como eu te deixei em Éfeso. 1 Timóteo 1, 3 ao 5. Como te deixei em Éfeso para te eleger presbíteros, para te ensinar líderes, etc, etc. Então ele era chamado de meu filho, porque ele teve de verdade um pai espiritual que o conduziu para a vida eterna, para também ganhar tesouros. E ele, Timóteo, também ser um exemplo para também gerar outros. É isso que Deus quer que pais e filhos façam, que eles sejam uma bênção para gerações e nunca sejam filho de Belial, filho de perdição. Olha, o Judas foi chamado na Bíblia de filho da perdição. O próprio Jesus chamou ele aqui na Bíblia. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Em João 17, versículo 12, Jesus disse, depois de Judas já tinha morrido, ele já tinha morrido, e Jesus chamou ele de filho da perdição. Então muita gente cria filho para ser igual Judas, apenas para se perder para sempre. Judas era um homem que andava com Jesus, mas nunca se converteu, pregava o evangelho, fazia milagres tremendos, como tem um monte de gente nas igrejas que faz também isso, não são convertidos e são chamados de filhos da perdição, porque são perdidos para sempre, porque não se arrepende, não muda. O diabo usa eles para enganar eles, e são como Judas, andam com Jesus, mas não querem se reconciliar nunca, não querem admitir nunca que o diabo é que anda com eles. Como diz a Bíblia, entrou Satanás em Judas. João 22, verso 3, Lucas 22, verso 3 também diz a mesma coisa. Bom, então cuidado para você não produzir um filho igual Judas, que venha para a destruição de si mesmo, que venha para apenas ir para a perdição eterna. Não faça isso, pai, você mãe. Nunca seja um descrente no seu casamento para produzir filho igual Judas, igual os filhos de Eli, igual tantos que estão por aí. Deus quer que teus filhos sejam uma bênção. Santifica teus filhos através da palavra, do ensino e do teu testemunho. E a vitória é tua em nome de Jesus. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a próxima mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.